Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos um tema interessante, que é hipnose não verbal e magnetismo mesmérico. E o nosso convidado especial de hoje já participou de várias lives aqui conosco, que é o professor, que ele é professor de HNV, hipnose não verbal. Ele é o psicoterapeuta Eduardo Gouveia, que traz também um convidado muito especial, que é o Wagner Matos, que é professor e mentor conceituado em mesmerismo pela Escola Jacob Mello. Tá? Então, será que HNV tem a ver com mesmerismo? Está curioso? Então fique aqui conosco que já já os nossos convidados vão falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, e no Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Gouveia, agora eu passo a palavra para você. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado, André, muito obrigado, Lília, muito obrigado a todos os representantes aí da PDM por mais um convite, né? E estarmos aqui novamente a PDM, onde nós temos um aprendizado maravilhoso, não só aqui na live, como também nos grupos da PDM, né? E eu fico honrado de fazer parte desse projeto. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gouveia, né? Terapeuta, psicoterapeuta. Eu sou professor de hipnose não verbal através do meu professor Gogo Neto e meu mestre Giancarlo Russo, que é a nossa escola da hipnose não verbal, vamos se dizer assim. E a hipnose não verbal justamente vem linkando, né, alguns conceitos. E esses conceitos, para potencializar até a hipnose não verbal, né, porque é como sempre citamos, hipnose não verbal é hipnose não verbal e magnetismo é magnetismo, tá? Muitas pessoas acham que hipnose não verbal é magnetismo. Não. Magnetismo é magnetismo, hipnose não verbal é hipnose não verbal. Então, para nós fazermos com que as pessoas entendam o que é hipnose não verbal e o que é magnetismo, é isso que eu vim trazer o nosso professor Wagner Marques. Então, dentro do processo até que nós fizemos aqui em São Paulo, com o professor Wagner Marques, um curso que ele deu maravilhosamente, foi 4 dias de imersão. Então, eu pude apresentar a hipnose não verbal, na qual ele pôde apresentar a associação e a potencialização que fez o magnetismo clássico que ele traz na hipnose não verbal. Então, hipnose não verbal e magnetismo. E aí eu deixo agora para o professor Wagner Marques se apresentar, e passo a palavra ao professor Wagner Marques, para que ele possa se apresentar e depois nós conversarmos um pouco e muito sobre magnetismo clássico, com o professor Wagner Marques. Obrigado, Gouveia, obrigado a todos que estão participando conosco. E, de fato, é isso mesmo, Gouveia, você falou muito bem, né? A gente associa, a gente potencializa, é por isso que é importante termos... Eu tenho até eu pego carona na tua colocação, né? O cinto do Batman, né? O cinto de utilidades. Então, quanto mais recursos você tiver, quanto mais ferramentas você utilizar, então você vai enriquecendo a sua terapia, você vai enriquecendo a sua forma de trabalhar. E o magnetismo é mais uma, né? Veja, quando a gente começou a estudar o magnetismo clássico, com o Giacomello, como você falou, em 2016, não faz tanto tempo assim, e de lá para cá, governo nunca mais, meus amigos, nunca mais eu parei, né? Eu viajo o país todo, já cheguei até a Portugal, na cidade do Porto, para ensinar o magnetismo. E é interessante, governo, porque os magnetizadores, né? Eu sou da área técnica, então sou Wagner Marques, até pouco tempo atrás era um eletrotécnico que trabalhava na universidade e abdiquei dessa minha profissão para me dedicar 100% ao magnetismo, né? Da minha missão de vida, o meu amor, a causa. E hoje eu não me vejo assim, não me vejo mais fora
dessa área, né? E conhecer você, Gouveia, em São Paulo foi maravilhoso para mim, porque vai abrir muito, está abrindo, na verdade, muito mais perspectivas, e o magnetismo clássico é isso, né? São umas colocações, as formas de trabalhar de Mesmer, lá no seu início, e sendo melhorada por diversos magnetizadores, como o próprio Kosugi, que foi o seguidor direto de Mesmer, e depois o Deleuze. Então, a gente vem estudando, né? Por exemplo, eu estou agora me aprofundando no James Dale. E é assustador, Gouveia, ver James Dale colocando as pessoas num coma magnético, né? Ele magnetizava, na verdade, ele preparou os indianos, tem os auxiliares dele lá, porque se ele fosse magnetizar, Gouveia, ele ia ficar cansado. Então, os seus auxiliares magnetizavam, eram magnetizações muito, muito demoradas, na faixa de 40 a 1 hora de magnetização, e depois ia para a mesa de cirurgia. E hoje a gente está retomando, né? Estou estudando de forma bem mais aprofundada James Dale com sua obra, e eu fico assim babando, eu fico muito, muito emocionado de ver o quanto de potencial nós temos, e você viu isso, né, de certa forma aí, não foi, Gouveia? Quando a gente começou a trabalhar o magnetismo, que de certa forma assim, hoje a gente vê aqui no Brasil, ninguém fala da questão da saúde. Por exemplo, trabalhar um joelho, trabalhar uma coluna, trabalhar um rim, tratamento de câncer. E isso já é muito utilizado na Europa, sabe? Os magnetizadores, tem mais de 6 mil magnetizadores cadastrados lá na França, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente, de certa forma, está começando esse processo, né? Agradeço muito a Jacomelo com as suas obras, por exemplo, o Magnetismo Humano, essa obra que eu recomendo para todos, inclusive eu levei para aí, né? Você ficou com uma, não deu para quem quis, né? Tanto que eu tive que levar, não consegui levar para as outras cidades que eu saí daí, né? Fui para Araguari, Minas Gerais, já sem ele, né? Porque ficou tudo aí em São Paulo. Da próxima vez eu vou levar um caminhão. Mas é isso, Gouveia. O magnetismo é essa ciência linda, é essa possibilidade extraordinária de ajudar, primeiro a nós conhecermos energeticamente, depois a ajudar as outras pessoas, né? É mais ou menos isso que eu queria passar para você, e vamos dar tempo para ver se a gente consegue, nesse bate-bola aí, tirar mais dúvidas e, enfim. Sim, e isso eu pude perceber presencialmente e até em mim também, né? Que eu estava num processo aqui que eu tive uma queda em casa, por que pareça, na minha residência, né? Sinal que, graças a Deus, eu não bebo, não bebi, mas enfim, foi uma fatalidade que aconteceu. E nesta o meu pé ficou praticamente um mês aí. Fazia o pé do Neymar. Só que não sei por que a diferença do Neymar foi uma questão de uma semana, já jogou bola, o cara jogando bola hoje. O meu ficou um mês e nada. Não tava daquele jeito ainda, né? Bom, enfim, muitas compressas, muitas situações. O Paulo, que está aí também, um grande terapeuta, fez algumas situações num dos cursos que nós estávamos, né? Que nós estamos sempre aprendendo, sempre estudando, então sempre se reunir de sábado e domingo. Ele fez algumas situações, melhorou, né? Porém, não estava ainda 100%. E aí foi quando um dos cursos do professor Wagner Marques veio daqui em São Paulo, fui buscar ao aeroporto, falei, tô com essa dor e tal, ele percebeu até como eu andava, dava um pouquinho ainda meio debilitado, e ele falou, vou fazer agora o magnetismo. E aí ele utilizou o processo de magnetismo dele. Eu estava acostumado com os outros processos de magnetismo. E aí ele pegou um canudinho, assoprou, sopro quente e tal, foi dissipar. Bom, conclusão. Passado o tempo, já comecei a pisar melhor, saí dali pisando melhor. No dia seguinte, já não sentia mais dor. Nada. E caramba, cara, eu quero aprender isso. É isso que eu quero aprender. Porque nós estamos acostumados, no magnetismo, tratar emocional. Vamos tratar emocional, vamos tratar o fluido energético, vamos tratar isso o quê. Mas e o físico? E o físico? E a dor física, de fato, conseguíamos tratar? Eu desconhecia. E quando o professor Wagner veio e mostrou para mim como que faz, de que forma que faz, e tem resultado, eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero aprender. E é isso que eu vou aprender, e é isso que eu aprendi com ele. E aí foi que veio para São Paulo, né? Conseguimos trazer ele através do nosso outro amigo Alexandre, que veio para São Paulo, ele com o Dalton, e fizemos essa maravilhosa treinamento, na qual ele explica
com uma oratória fantástica. Tudo que tem, os processos que você faz para tratar o físico e tratar o emocional, encapsulamento de um câncer através do magnetismo. E isso está há 200 anos aí, e sempre esteve aí. Só que nós nunca soubemos como utilizar, de que forma de fato utilizar. E as pessoas misturam muitas coisas, magnetismo. E aí, por isso que ele colocou o magnetismo clássico de Mesmer, aquilo que realmente funciona. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais essa situação, esse conhecimento todo de 200 anos que está aí, que o Jacob Melo colocou, traduziu, e o senhor vem divulgando cada vez mais aí nas regiões e estados. Por favor, professor Wagner. Pois é, Gouveia, essa ciência, né, podemos chamar assim, né, essa terapêutica extraordinária chamada magnetismo, o que foi chamado de magnetismo animal, mas que, quando a gente traduz para português, fica uma confusão, porque magnetismo animal é para tratar de animal, enfim, e não se trata disso, né? Por isso que a gente hoje, se a gente chama de magnetismo humano, o Jacob Melo chama de magnetismo humano, eu concordo com ele, é melhor, é mais apropriado, fica mais entendível, digamos assim. E eu adorei também quando você chamou magnetismo clássico. Por quê? Porque remete a Mesmer, remete aos magnetizadores clássicos, e eles trabalhavam com isso. Não é nenhuma novidade, Gouveia. Isso tem 200 anos, homem. O que a gente precisa agora é levar a sério, e até porque hoje tem as práticas integrativas e complementares. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, não é? Então, Gouveia, quando eu chego lá, você viu isso, né? Se não for, por favor, me diga aí se não foi. Mas você viu isso. Eu ensino a pessoa, eu digo, ó, faça assim, movimenta a mão assim, e funciona. A pessoa diz, mas como assim? Diminuiu a minha dor? E a pessoa não tinha esse entendimento. Simplesmente eu digo, ó, bote a mão aqui, a outra arrasta, né? Um longitudinal ali, um dispersivo. E a pessoa diz, olha, amenizou a dor, melhorou a dor. Então, são técnicas que tem aí, por exemplo, o livro de Deleuze, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, que foi traduzido pela equipe de Jacob, vai completar, Gouveia, 200 anos em 2026. Não é? Em 2026 é completa essa obra, Instruções Práticas, com um marco no mundo do magnetismo. Por quê? Porque nessa obra ensina a magnetizar a água, a magnetizar o algodão, a como você proceder com os sonâmbulos. Porque, Gouveia, eu vejo a gente trabalhar com sonâmbulos de forma muito aquém das possibilidades que os magnetizadores trabalhavam naquela época. A gente brinca com sonâmbulo, a gente faz show de palco com sonâmbulo. Tudo certo, tudo bem, é interessante, é bonito, é assustador, né? Muitas vezes você vê isso, e tem shows na França mesmo, você pode olhar na internet aí, tem na França, em Las Vegas, nos Estados Unidos, tem show de palco usando sonâmbulos. Mas, Gouveia, não é só isso, os sonâmbulos servem para tratamento físico. Os sonâmbulos, por exemplo, o grande Edgar Cayce, o americano, sonâmbulo, o maior sonâmbulo do século XX, ele diagnosticava pessoas à distância, só pegando na carta. O senhor mandava uma carta, ele tocava nessa carta, entrava em relação magnética e fazia o diagnóstico da pessoa. Como é que é isso? Pois é a gente estudar o magnetismo e levar a sério. E a gente está nesse trabalho de formiguinha, né, Gouveia, trabalhando na questão física, que parece ser uma coisa menor, e não é, porque você vai trabalhar, por exemplo, pessoas que estão com câncer ali. Então, você trabalha encapsulando aqueles tumores. Você trabalha tirando as raízes e colocando no invólucro só, por isso que a gente diz encapsular. E depois a gente queima esse câncer, né? Usando uma técnica específica. E não só isso, né, Gouveia? A gente vai lá no timo e dá ordem, dá o comando para o timo liberar células T para destruir o câncer. Tudo isso são obras, são trabalhos incríveis que a gente pode fazer. Mas não só isso, Gouveia, a gente também pode e vai ajudar as pessoas que estão tomando quimioterapia. Porque os efeitos colaterais são amenizados e até não tem muitas vezes. E potencializa a ação da medicação no que é necessário. Então, veja as possibilidades incríveis que a gente tem no magnetismo clássico, né? Como você batizou, e eu concordo com você, com o magnetismo clássico, para a gente viver bem hoje em dia, ajudando as pessoas. E no nosso mundo da terapia, né? Por que não usar? Porque na época de Kardec, na época do século XIX, por exemplo,
tinha muitos magnetizadores e eles cobravam, eles tinham as clínicas deles. Por que a gente não pode clinicar hoje? Não é verdade? Perfeito. Inclusive, sobre essa parte de células, porque nós temos várias células imunológicas que combatem o câncer. Nós já temos essas células. Então, o que faz com que aumente o número de células no encapsulamento do câncer, né, nesse processo do magnetismo, e faz com que você reduza, né, essas células e possam vir morrer. Ou seja, não vai aumentar, não vai ter uma metástase daquele processo. Ele vai ficar daquilo lá ou diminuir. Óbvio, tá? Tem então a quimioterapia para ajudar isso também dentro do processo. E até eu coloquei algumas situações no meu, se pessoas quiserem ver, lá dentro do meu story, no meu Instagram, até o professor acompanhou lá, algumas células, e demonstrativo de células combatendo as células cancerígenas. E isso tudo está onde? Está onde? Dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Dentro de cada um, basta que nós fizemos o quê? Ativamos esse processo, né? Esse processo autônomo. E aí que está o processo onde que linko o hipnose não verbal com o magnetismo. Dentro do processo autônomo. Quando nós ativamos o processo autônomo, a gente tem uma potencialização de muito mais facilidade e resultado naquelas questões que nós precisamos ajustar. Ou pode ser emocional, ou pode ser físico. E até então, eu ia muito pelo lado emocional. E hoje, após o curso, após o treinamento, que o professor Wagner Marques falou, não, Gouveia, a gente pode estar tratando físico também, filho. Falei, me explica isso aqui, eu quero saber, que eu quero ver. E foi o que aconteceu. Então, quando você trata o emocional e o físico, né? Tanto é que quando o rapaz do Neymar foi lá com o pé, ficou inchado, eu falei, liga pro Wagner Marques agora, meu querido, que amanhã, depois da manhã, você está andando normal. É fato. Né? Então, é assim, isso está dentro de nós, nosso sistema autônomo, que a gente tem recursos. Basta que nós procuramos esses recursos. Não é, professor? Exatamente. Estava até uma aluna que participou aí com a gente, Gouveia, a Nazaré, ela estava até entrando em contato com o Corinthians para ver se levava lá para fazer uns testes lá, fazer um laboratório lá, né? Por quê? Porque esses atletas, eles têm aqueles problemas dele e muitas vezes são problemas rápidos ali, onde o magnetizador podia potencializar a recuperação dele rapidinho, né? Então, imagine em cada time ter 1, 2, 3 ou 5 magnetizadores ali para ajudá-los, né? E não só na questão do time, mas veja só, Gouveia, você que trabalha com hipnose não verbal, quanto a gente podia ajudar, por exemplo, um caminhoneiro que chega cansado, coloca ele no transe ali, fazer com que ele descansasse, uma recuperação, um sono reparador, né? E pasme, sem precisar de droga nenhuma, é o próprio organismo dele trabalhando através da hipnose não verbal, ou mesmo através da hipnose mesmo, né, com sugestões verbais também, que é um recurso também. Enfim, usar essas ferramentas, né, o cinto do Batman, como você falou, e eu gostei da sua colocação. Então, a gente tem esse recurso hoje, Gouveia, é fantástico, né, para poder aumentar a nossa gama de atuação. Claro que temos as nossas especialidades, né? Então, você também não vai dominar tudo. É humanamente impossível você dominar tudo. Mas o que você fizer de melhor e você tiver esse recurso, porque às vezes você tem aqui, consegue estar trabalhando aqui, mas espera aí, não. Eu tentei por essa forma, mas espera aí, vou usar o magnetismo, vamos ver como é que ele reage, né? Tem uma opção a mais. E aí você vai utilizando esse recurso. Você viu aí, né, Gouveia, a gente usando somente os passes magnéticos, colocar a pessoa no transe, sem sugestão nenhuma, né? E as pessoas entraram nesse transe, muitas vezes muito profundo até, claro que vai depender de pessoa para pessoa, de relação magnética, um monte de fatores, mas que você, não sei se você achou interessante o processo, mas que é de uma forma diferente, né? Você acha que você nunca tinha, eu acho que você nunca tinha visto isso, né? Não, Dessa forma. esse sono magnético, no qual você está citando, não. Eu nunca tinha visto esse sono magnético, tá? É equivalente ao hipnose não verbal, porém de um outro processo.
Isso. E esse sono magnético, eu acredito que é até mais profundo, às vezes, né, do que a hipnose não verbal, né? Sim. Mas que são processos diferentes, modelos diferentes, Exato. modos diferentes. Mas o importante de tudo isso é o resultado. Resultado. E você pode começar, por exemplo, com o magnetismo, Gouveia, e depois migrar para a hipnose não verbal, que vai ser mais rápido. Concorda comigo? Então, você começa com o magnetismo, da próxima vez, que vai correr mais rápido, ele já entrou no transe, já sabe como é e tal, já faz o hipnose não verbal, né? E aí vai agilizar o processo terapêutico, digamos assim. Então, é muito legal quando você diz a questão do cinto do Batman, né? É o cinto Sim. de utilidades, porque você tem ferramentas e pode utilizar essas ferramentas na hora propícia, né? Não Sim. funciona por aqui, eu vou por lá, né? Sim. É porque eu falo com a flexibilidade, né? Isso. Todos nós terapeutas, nós estamos aqui nessa sala agora, com seus 31 pessoas, 32 pessoas, enfim, que estão assistindo a nossa live, em todos os canais aí, né? Até pelo YouTube, eles têm que ter a ciência de que você, quando mais terapias ou mais conhecimentos tivermos, fique mais fácil de você tratar um paciente ou um cliente. Então, verificamos que, por isso que eu falo, use o seu cinturão de Batman. Você, esse cliente eu posso usar magnetismo, esse eu posso usar hipnose não verbal, esse eu posso usar hipnose clínica, esse eu posso usar barra de axis, esse eu posso usar teta healing. Enfim, a importância de você saber e ter, naquele momento, a sua intuição do que você vai utilizar para o quê? Importante de tudo isso, eu falo, um R bem grande, resultados. É isso que importa. A forma que eu peguei, eu fiz um Frankenstein, desse Frankenstein, fez com que teve um resultado positivo. É isso que eu queria. É isso que o cliente quer, é isso que o paciente quer. E é isso que ele vai levar quando ele vem procurar vocês. Né? Então, não fiquem engessados em protocolos, em processos, procedimentos. Não é isso. Tá? É importante que todos nós temos essa preocupação, assim como o PDM tem hoje, de trazer vários tipos de terapeutas e com linhas diferentes. Né? E saímos um pouco da caverninha de Platão. E esse conhecimento que eu trouxe, e esse processo que eu trouxe com o professor Wagner Marques, funcionou em mim, e por isso que eu trouxe. Quando funciona em mim, quando eu vejo, quando eu percebo, e nós temos ali um retorno, um resultado, é isso que eu quero. Isso que eu quero para o meu cliente, isso que eu quero para o paciente. Né? E o magnetismo tem essa parte do sono magnético, que isso é fantástico. Tem a parte que você pode magnetizar a água. E nós temos tantos recursos, não é, professor? Tantos recursos pela natureza, e que nós não adotamos a maioria das vezes esses recursos, que é nos dado, está gratuito. E esse magnetismo, explica para nós, professor, para o pessoal entender como funciona esse magnetismo da água, ou magnetismo de alguns pertences, por gentileza. Olha só, o que eles chamam de magnetismo indireto, né? Então, Mesmer, sabiamente, ele verificou que a água ela consegue acumular esse magnetismo, né? Então, ele começou a criar as tinas. Então, as tinas era uma forma dele trabalhar, de tratar muitas pessoas, tratar em massa, né? Então, ele atendia muita gente, muitas vezes. Então, antes das pessoas chegarem na noite anterior, ele magnetizava em torno de 1 hora ou mais de magnetização naquelas garrafas com água dentro e depois colocava dentro de uma tina, né? O pessoal aí no desconhecimento fala que Mesmer dava banho nas mulheres em banheira. Não era nada de banheiro. Quando você vai ver lá, eram as tinas e eram fechadinhas. Não tem como colocar ninguém dentro, né? Mas começou aí, sabe, Gouveia? E o que foi que Deleuze apresenta? Deleuze apresenta a possibilidade da gente magnetizar a água. Então, era muito comum nos magnetizadores clássicos potencializar o tratamento magnético através da magnetização da água. Então, muitas vezes a pessoa não tinha como continuar o tratamento naquele dia ou nos dias que se seguiam. O que ele fazia? Levava água magnetizada. E aí, mesmo que ele não recebesse o tratamento magnético, ele recebia a água que potencializava o tratamento. Então, ele não perdia o tratamento. Hoje,
a gente tem muito cuidado, por exemplo, com pessoas com depressão. O Giacomello lançou uma obra uma obra-prima, eu considero, né? A cura da depressão pelo magnetismo. E nessa obra ele deixa bem claro: não podemos esquecer da água magnetizada. Por quê? Porque quando a gente trabalha na depressão, trabalhamos com os dispersivos, né? Que são ações, movimentação rápida de mãos, né? Os longitudinais, os transversais, que são ações dispersivas. E para que a pessoa possa repor essa energia, digamos assim, né, esse magnetismo, a gente magnetiza a água dela para ela tomar durante a semana. O ideal, Gouveia, é que a gente pudesse magnetizar todos os dias, né? Eu tive uma experiência muito boa, uma senhora com depressão, que nos procurou para fazer um curso em Belém do Pará. Ela disse para mim: Wagner, eu vim aqui para fazer o curso, mas o meu objetivo não é fazer o curso. Eu queria que você me tratasse. Eu quero fazer uma terapia com você. E, graças a Deus, eu tinha uma possibilidade, tinha uma marca disponível. Eu disse para ela: então você vai vir todos os dias. E assim a gente fez durante 15 dias, Gouveia. 15 dias. E essa mulher se transformou. Ela saiu da depressão, né? Já arranjou um namorado, já estava mais, entendeu? E a gente sempre fazia isso. Magnetizava ela, magnetizava a água. No outro dia, mesmo processo. E ela saiu da depressão. Então, veja o quanto é interessante a gente usar o recurso da água magnetizada, como você utilizou, né? Mesmer usava também as ferramentas como alguns eletrodos, né? Então, para não tocar nas pessoas, porque na época eu falava muito mal de Mesmer, né? Assim, Gouveia, se a pessoa não gosta da hipnose não verbal, o que é que ele vai fazer? Ele não vai atacar a hipnose não verbal, ele vai atacar o Gouveia. Foi o que fizeram com o Mesmer, né? Foi em cima da reputação de Mesmer, caíram muito pesado, né? Falando, criticando e tal, mas eles não conseguiram frear Mesmer, porque Mesmer ensinou para muitos médicos da época e se espalhou pelo mundo. E Mesmer usava, para não tocar nas mulheres, já que falavam muito mal, ele usava os eletrodos, podia ser de cobre, podia ser qualquer metal e até vidro também, né? Tem esse recurso. O Deleuze cita a magnetização de placas de vidro. Eu nunca utilizei, sabe, Gouveia, mas você falou da ferramenta, então eu ter que citar o livro de Deleuze, que é Instruções Práticas, onde ele fala que magnetizava placas de vidros para colocar no peito de pessoas que estavam com problema de pulmão e tal. Ele cita também magnetização de meia de lã para as pessoas idosas, porque geralmente, Gouveia, pessoas idosas ficam com os pés frios, né? Sim. Então, magnetizava as meias de lãs e tinha um efeito fantástico para aquecer os pés dos idosos, né? Então, uma coisa muito interessante a gente magnetizar os idosos. Então, são pessoas que precisam muito de magnetismo. Eles já estão com, digamos assim, com déficit energético grande, e aí a gente faz aquela magnetização repondo, de certa forma, o que está faltando para aquele idoso, né? Por isso que é muito saudável quando você tem um idoso junto com a criança, porque um repõe o outro, né? O idoso ensina a sabedoria dele, a criança dá a energia dela para o idoso. No entanto, os magnetizadores alertam: não deixe criança dormir junto de idoso, porque ela pode adoecer. E por questões óbvias, né? Porque há essa troca energética e a criança vai doar energia demais e ela acaba atrapalhando o seu crescimento. Então, Gouveia, essas ferramentas que tem, seja água magnetizada, por exemplo, eu uso soro magnetizado para a questão da sinusite. Então, o magnetismo, em vez de você usar aqueles remédios, né? Se o médico passou, tudo bem. Mas, às vezes, você se automedica, né? Vai lá e toma aqueles remédios lá, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, para poder fazer o descongestionar essa área. Não precisa, Gouveia, você pega o soro, magnetiza o soro, e aí você lava, sem fazer pressão, você lava e você fica bem legal, entendeu? A questão da sinusite, a questão das ites da vida, né? Que aí em São Paulo acontece muito, né? Devido à temperatura que muda muito aí, acontece demais, as ites, né? As sinusites e tal. Então, você pode usar o soro como uma ferramenta. Eu uso o soro também para lavar feridas, seja se o médico, claro, se tiver orientação médica, né? Se permitir. Lavar feridas de queimaduras, que é uma coisa fantástica, Gouveia. O magnetismo nas queimaduras tem um efeito extraordinário. E, já teve casos de uma semana, a pessoa está boa. Primeira coisa, né? Você faz o procedimento, a primeira coisa que vai embora é a dor. É incrível, né? E você pode usar o soro magnetizado para fazer a limpeza dessas feridas, se for o caso, né? Eu uso também o soro como colírio, dependendo da situação.
para a pessoa usar como colírio, entendeu? Então, você pode usar esses recursos aí no magnetismo, usando a água, usando o soro, usando o algodão, né? Usando essas formas de magnetizações. Isso aí, quando o senhor me falou, né, a respeito de queimaduras. E aí, o senhor sabe que eu gosto de laboratórios, né? Eu sou muito de laboratório, porque o laboratório é onde você vai aprender muito, onde você vai entender muito, né? E ver de fato o que funciona, o que não funciona nos laboratórios, né? E aí, quando o senhor falou das queimaduras, eu entrei em contato com uma amiga minha, que ela fez MBA comigo, né? Ana Paula, ela é gerente no hospital aqui em São Paulo. E esse hospital só cuida de queimados, só de queimaduras, né? E a gente está alinhando uma situação na qual eu vou pegar queimaduras mais leves, começar com queimaduras mais leves, e a gente vai começando a trabalhar, eu vou começar a fazer esses laboratórios com essas pessoas para a utilização do magnetismo, tá? Faço questão de acompanhar você. Isso, e aí a gente vai, eu vou te chamar no Zoom e tal, falar, professor, estou aqui e tal, estou com essa situação, aí o senhor me acompanha dentro desse meu processo agora, para que a gente comece a ver, porque eu pego queimadura primeiro grau, segundo, até chegar ao terceiro grau, porque daí eu vou ter uma experiência maior, uma vez que eu não tenho tanta experiência assim. E aí a gente vai, vou gravar e tal, e vou colocar, porque aqui, tá vendo, pessoas? Olha, isso aqui funciona. Olha, está funcionando, está atuando, está dando resultados, e a gente vai colocando uma constante para que as pessoas possam entender. Porque tem muitas pessoas que gostam de olhar, de tocar, de ver para realmente dar certo, né? É como o professor André Rovaldo falou para mim. Gouveia, a partir do momento que você começar a dar aula, se prepara com as pedradas, que elas vão ser maiores, né? E quando você estiver aumentando mais, vai uma pedrada maior ainda, né? Então, é isso que, na realidade, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente traz esses conceitos, nós trazemos esses professores, nós trazemos esses mestres, que vêm com o intuito de multiplicar os seus conhecimentos, de multiplicar os seus ensinamentos para nós, e fazemos que nós tornamos célula deles, porque até então, posso dizer que em São Paulo eu sou uma célula do professor Wagner Marques, estou me tornando, né? Estou começando, gente. É um caminho extenso, até ter a metade do conhecimento que o professor Wagner Marques tem, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho, estou no propósito, esse é o propósito, né? Então, essas células fazem com que se tornamos multiplicadores. Imagine aqui, 32 pessoas dentro da sala, essas 32 possam se multiplicar por mais 32, e assim por mais 32, e assim por mais 32. Todo esse ensinamento, todo esse aprendizado de 200 anos aí que vem dando resultados. E que, para a mídia, não é importante isso. Para empresas de medicamentos, para drogaria, isso não é importante. Quanto menos pessoas tivermos como Gouveia, como o professor Wagner Marques, com o grupo PDM, como as lives que acontecem no PDM, para eles é melhor, né? Então, isso faz com que nós precisamos, são pequenas formiguinhas, mas se multiplicando, assim como o doutor Wagner Marques nos está fazendo agora, nos multiplicando, né, com seus ensinamentos, fazemos ser os melhores. E aí que eu quero trazer a situação. Pessoal, olha aqui, ó, fui no hospital e tratei desse paciente, isso aqui é o resultado. Isso é o resultado. Tá? Não só resultado em cima de queimaduras, mas em cima de câncer, em cima de outros também transtornos aí que a gente possa vir tratar. Não é isso, professor? Exatamente. Exatamente. E a gente vê que cada esquina tem uma farmácia. Quem sabe um dia, em cada esquina, a gente possa ter também um terapeuta ali ajudando as pessoas, né? Essa era a proposta, sabe, Gouveia, de Mesmer, né? Que pudesse ter vários magnetizadores. Século XIX, praticamente na França, tinha um magnetizador na família, né? E era muito bom porque os magnetizadores ajudavam na família, nos tratamentos, né? Então, você vê hoje que há uma necessidade realmente, chegou um limite, eu não vou falar mal da medicação, a medicação é importante, mas ela chegou no limite dela. E esse limite deve e pode ser potencializado pela ação de um ser humano. Ora, Gouveia, muitas curas, muitos tratamentos, só uma alma pode tratar outra alma.
Porque naquele componente, naquele fármaco, não tem a energia que tem nas nossas mãos, na nossa palavra, no nosso acolhimento, no nosso abraço. Então, falta isso no fármaco, né? Não estou falando mal dele, mas falta isso. A gente pode complementar isso, né? Então, a gente, com esse processo magnético da hipnose não verbal, tudo isso são complementos extraordinários para chegar a um bom resultado. O bom resultado é a saúde. O Mesmer dizia, o organismo procura saúde, ele vai lutar bravamente contra a doença. E quando a gente usa o magnetismo, nós estamos dando aquela energia que estava faltando para aquele órgão, para aquele corpo vencer a doença. E aí acontece o que Mesmer dizia, né? Não há cura no magnetismo sem crise. Então, inclusive, ele festejava, né? Teve crise, fique feliz, porque se teve crise é porque a cura vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Então, é outra forma de ver, né? É outra forma da gente entender a questão terapêutica, né, Gouveia? Sim, e muitos fogem da crise, né? Exato, tem medo. Muitos terapeutas têm medo da crise, têm medo da aberração. O que eu faço? Porque não sabe como fazer, não sabe como tratar. E quando o senhor fala uma coisa que é muito importante, que eu sempre bato nessa tecla, eu acho que é o caminho que nós temos aí. Quando nós estamos tratando de ser humano, nós estamos tratando de mais um ser humano, e aquele ser humano pode ser você amanhã. Por isso que eu falo para os meus alunos, essa pessoa que está deitada agora, que você está tratando, cuide muito bem dele, que pode ser que seja amanhã esteja tratando de você. Gouveia, Pois não? o Orlando ele levantou a mão, acredito que ele queira fazer alguma pergunta. Ah, perfeito. Orlando, palavra tua. Opa, valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Wagner. Boa noite, meu querido. Bacana. Professor, eu queria saber do seguinte, em relação ao tratamento magnético, como toda terapia ou como qualquer outro tipo de tratamento que a pessoa possa estar passando, a primeira eu acho que ela precisa de aceitação, né? Então, e o magnetismo, pelo que o senhor sempre preconizou isso para a gente, ele é uma coisa natural, ou seja, nós todos temos isso, independente de qualquer coisa de religião, porque quando a gente fala de magnetismo, a gente está sempre pensando em passes magnéticos, colocando alguma coisa assim, de tomar algum passe espírita, alguma coisa. E tem pessoas que, na verdade, não são espíritas e também não são adeptas a esse tipo de coisa. Mas o magnetismo, ele é uma coisa à parte, ou seja, utiliza-se o passe, né, como forma do magnetismo, mas não necessariamente ele é um passe, vamos dizer assim, ou é um passe que não tem nada a ver com o espiritismo. Pois é, boa pergunta, meu amigo. Olha só, quando o Mesmer trouxe o magnetismo e os passes magnéticos, tá? Ele não levou para a questão religiosa. Apesar de que muitas escolas espiritualistas surgiram depois de Mesmer. As escolas ocultistas, todas elas vieram de Mesmer, inclusive o espiritismo, por incrível que pareça. Porque quando Kardec diz assim, estudei o sonambulismo por mais de 35 anos, e ele considera isso como um preparativo para ele trazer o espiritismo, então também o Allan Kardec, né, no caso, o grande professor Hipólito Leon Denis Arrivail, estudou o magnetismo. Mas eu faço questão de separar as coisas, tá? Hoje, a prática integrativa e complementar do magnetismo está no SUS com o nome de imposição de mãos. E não precisa estar vinculado a nenhuma religião. E é melhor que seja laico mesmo, né? Porque tanto um protestante um evangélico pode usar, pode se beneficiar, como um católico. Existia, viu? Na Orlando, um magnetizador da Igreja Católica aqui no sul do país. É porque ele morreu há pouco tempo. Mas era o Frei Ugolino Bar. O Frei Ugolino Bar, ele era bem brabo. Ele dizia assim, vocês falam que passe magnético é coisa de espiritismo? Não faz parte do espiritismo. Isso aí já existia. Foi Mesmer que trouxe. E ele tem razão. Não é? Ele tem razão.
E é incrível porque, na verdade, os passes que tem na casa espíritas, muitas vezes, não são magnéticos. Onde a gente tem na casa espírita que é magnético, são algumas delas, como, por exemplo, o Leão, lá do Jacomelo, que foi meu grande professor, eu considero meu grande professor, né, de magnetismo. O melhor, para mim, na minha opinião, o maior magnetizador vivo, né, é o Jacó Melo. Lá tem magnetismo. Mas nas outras casas, foi uma espécie de ritual que criaram. Ninguém sabe de onde veio aquele passe. E de magnético não é magnético. Tá? Eu não sei de onde veio. Até para mim, eu estou numa procura. Né? Eu pergunto a todo mundo, de onde veio esse negócio aí? Ninguém sabe explicar. Né? Porque quando o Kardec falava de magnetismo, ele falava nos passes magnéticos e falava no processo magnético, e os magnetizadores estudavam. Inclusive, na época, na França, século XIX, todo mundo sabia o que era magnetismo. Quando falava em magnetismo, todo mundo já sabia. Inclusive, os grandes pesquisadores da área psíquica da época, né, eles usavam magnetismo. Como o coronel Albert de Rochas, ele usava o magnetismo. Eles faziam as pesquisas psíquicas assim. Né? Outros tantos, né? Tem o Julian, que é chamado Sugestão Mental. Tem uma obra dele que foi traduzida para o português. Ele usava magnetismo. O professor de Freud, o Charcot, eles usavam magnetismo, né? Então, na época, na França, era muito comum, e eu prefiro, sabe, que seja desvinculado à religião, porque se a gente tiver vinculado à religião, a academia, os hospitais não vão querer, né? Vão dizer, não, isso aí é uma questão de religião e a gente não se mete nessa área. Não é religião, tá? É uma terapêutica que de 200 anos, que Mesmer trouxe para a Academia Francesa de Medicina. E depois dele veio Samuel Hahnemann, que trouxe a homeopatia. Ele usava o magnetismo e usava a homeopatia. Por que você acha que chamam a homeopatia de efeito placebo? Por que você acha? Porque há um interesse por trás de desmanchar, de tirar a credibilidade da homeopatia por questões óbvias, né? Mas a homeopatia está aí, firme e forte. Assim como outras tantas ciências estão vindo com muita força. Né? Uma ciência de 4.000 anos, como a medicina tradicional chinesa, né? Com a acupuntura e outras tantas. Então, a gente está trazendo como uma formiguinha aí, trazendo o magnetismo a serviço de todos, independente da religião. Não sei se eu respondi, meu querido. Grande abraço. Muito, muito bem respondido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, As Orlando. pessoas perguntaram aqui a respeito de livros, né? No final, a gente vai estar colocando aí os livros, né? E recomendando alguns livros. Inclusive, eu estou lendo um aqui, né? A Arte de Magnetizar aqui, Isso. tá? Esse é de Charles Lafontaine, Magnetismo Animal. Arte de Magnetizar. Esse livro é muito lindo, tá. do Charles Lafontaine. Tem alguns sobre depressão também, né? Magnetismo de depressão, tudo mais. Tá? A gente vai estar passando essa informação no final também. E foi uma outra pergunta que foi colocada, professor, do Isaías Borges. Para amador de cabeça, deve ser bem rápido, né? O processo. Sim, você faz um concentrado e arrasta pelos braços, né? Então, você vai arrastar com a outra mão, você vai arrastar pelos braços. O efeito é incrível, é impressionante. Né? Então, Gouveia deve ter visto aí, eu acho que você lembra, né, Gouveia? A gente fazendo o processo, não eu fazendo, às vezes eu ensinava a pessoa e a pessoa fazia e ela mesma não sabia muitas vezes o que estava fazendo e funcionava. Funcionava porque é uma técnica onde há um arrastamento da desarmonia da pessoa e, claro, isso não é o tratamento, porque no tratamento você precisa saber qual é a causa dessa dor de cabeça. Por exemplo, na minha questão, muitas vezes a minha dor de cabeça vem no fígado, né? Então, eu vou arrastar a dor, como eu estivesse tomando uma medicação qualquer para dor, mas eu preciso ir na fonte do problema. A fonte do problema é no fígado, então tem que tratar o fígado. A fonte do problema no estômago, então tem que tratar o estômago. Ou na própria cabeça, se fosse o caso, né? Uma pressão alta. Então, às vezes, a gente trata uma pessoa... Chegou um rapaz aqui para trazer uma água mineral e a pressão dele estava 17. A gente fez o procedimento da pressão arterial, que você lembra, né, Gouveia? A gente fez aí, procedimento simples, que harmoniza a pressão arterial, né?
E eu fiz o procedimento, Gouveia, e a primeira coisa que ele disse, interessante, a dor de cabeça está passando. Claro, você está tratando a fonte do problema, né? Estava tratando na altura dos rins, e aí ele sentiu, não é concentrados, é só dispersivos. Movimentação de mão rápida, e a pressão dele baixou. Estava 17, foi para 16, e eu tenho certeza que ia diminuindo se a gente esperasse mais um pouquinho, porque às vezes a pessoa está ali no processo, né? E o efeito é retardado, então às vezes ela vai chegando ao 12/8 em algum momento. Mas é isso, Gouveia, é um processo que precisamos nos dedicar e tem um bom resultado, né? É justamente isso que eu falo, o R do resultado, né? Isso. Como a pessoa chegou e como a pessoa está saindo. Ou aqueles termômetros que nós temos, de 0 a 10, quanto que está a sua dor? 10, quanto que vai sair? 1, o resto é seu karma. Trata o karma. Aprendeu, né, Gouveia? Aprendendo, tá vendo? Não é essa a nossa função, estamos aprendendo. O resto é o karma, trata o seu karma. Mas, enfim, o resultado é isso. Então, uma pergunta muito legal aqui da Lília, que a Lília está... O magnetismo... não, deixa eu ver aqui, desculpe. Deixa eu ver aqui. Sabe dizer se a terapia quântica é o mesmo processo do magnetismo? Gouveia, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito simples. Não sei se eu sou assim um exagerado, humilde exagerado, né? Mas eu sou simples. Então, eu não costumo falar em nada quântico e nada extraordinário. Eu gosto de simplicidade, pé no chão. Nada contra quem fala, mas eu, Wagner Marques, comigo é pé no chão. Então, faça assim, acontece isso porque é uma técnica magnética e funciona assim. Eu poderia criar um monte de colocações quânticas e aí meu linguajar ia ficar muito bonito para ficar bonito na foto, digamos assim, mas eu, particularmente, não falo de nada quântico porque eu não conheço, então eu não vou inventar história. Mas sim, deve ter algum envolvimento aí, eu preciso estudar. Eu não vou falar daquilo que eu não estudo. Mas essa questão quântica, o pessoal, eu vejo muito, não é o caso da Lídia, eu tenho certeza disso, mas eu vejo muito por aí, Gouveia, o pessoal usando o nome quântico, à torta e à direita, sem um estudo sério, sem um aprofundamento. Eu não posso pegar e falar de coisas quânticas quando eu não sou um especialista da área, né? Eu falo daquilo que eu estudo. Então, hoje, desde 2016 para cá, eu venho me aprofundando cada vez mais no magnetismo, né? Eu vou falar de magnetismo. Questões quânticas, aí deve ter outros especialistas, talvez você até conheça, né, Gouveia, nessa questão quântica, mas não é o meu caso. Por isso que eu me reservo a não falar sobre. Aí, professor, veio uma pergunta aqui agora, né? Professor, o magnetismo impede... Antes de responder, eu vou responder a sua pergunta, você me falou. O senhor é muito simples e até demais, né? Às vezes a simplicidade também atrapalha. Já falei isso para o senhor, né? Esse foi o puxão de orelha em relação a nós. Porque até então, além de respeitar como professor, nós somos amigos e irmãos. Então, acho que é isso. A simplicidade muitas vezes atrapalha muitos terapeutas. Certo. Né? Principalmente de saber cobrar. Obrigado. Professor, o magnetismo impede, por exemplo, uma infecção no ouvido, concentra e depois faz expressiva normalmente? Olha, Gouveia, a inflamação especificamente, seja ela no ouvido ou em qualquer parte do corpo, mas no ouvido principalmente, a gente usa o sopro quente, um grande concentrado, e é engraçado, sabe, Gouveia, porque a primeira coisa que vai embora é a dor. Você dá aquele sopro quente, a pessoa já diz, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Depois você faz uma imposição depois do sopro, com a intenção de debelar aquela inflamação. Gouveia, pasme, muitas vezes a inflamação vai embora. Então, você pega uma garganta inflamada, você sopra na altura da garganta, faz uma imposição e a garganta fica boa, né? A pessoa já deixa já fala melhor, já consegue dar o goto. No ouvido, do mesmo jeito, está com o ouvido inflamado, né? Eles chamam de otite, se eu não estou enganado, é isso, né? Então, você faz o sopro quente ali, faz uma imposição. É engraçado, sabe, Gouveia? Eita, que coisa linda. É engraçado, Gouveia, que os nossos
Assim, você faz o sopro quente aí, se ela tiver com problema, e vai atuar e vai funcionar. Engraçado que nossos ancestrais, né, nossos Professor, povo originário, pois não, deixa eu mostrar aqui. tá, Essa aqui, ela está com infecção no ouvido. certo, E eu estou fazendo com ela. beleza. E é que não acho que não dá para ver, mas não dá para ver, né? Mas Aham, a terceiro dia, mas estava muito, muito, muito ficcionado. sim, E já está secando a olha infecção. só, E eu fiz o sopro quente, igual o professor beleza. me colocou. Hoje é o Aham, terceiro dia, né? Hoje eu vou fazer o quarto dia, tal, que eu estou fazendo, concentrei e tal, dispersei e fiz o isso. sopro quente. Mas ela Não, estava muito, muito, né? não esqueça de fechar a boca antes de terminar o ar, né? É Tá? uma luta que a gente sempre dá. Aí Sim. continue fazendo, magnetize a água, e se você puder magnetizar o soro para lavar um pouco, sem deixar entrar, né? Porque Tá, se piorar, para lavar um pouco a área, você pode tá. também. Isso eu não fiz. Tá bom. Não, tudo bem, mas aí magnetizar a água para ela tomar também com a intenção de agir na questão do ouvidinho dela, né? Da orelha, Isso. tá? Então, o sopro quente tem uma ação fantástica, né, Gouveia? A questão da dor, arrastamento de dor no joelho, tratamento do joelho. Você foi vítima aí, né? A questão do seu tornozelo. A gente Sim, fez um sopro quente, você já sentiu o efeito na hora. A sim. gente arrastou. Um procedimento rápido, no entanto, muito eficaz, né? E, inclusive, tinha lá no curso, o Luiz, até o Luiz está aí conosco aí, assistindo a nossa live. O Luiz está com uma dor na coluna. Ele fazia essa dor há muitos e muitos anos. Se você precisar quanto tempo. E ele fez um procedimento do qual foi feito lá de magnetismo que cessou. É incrível mesmo. Parece uma bruxaria, né? De tão rápido que o negócio é. Mas, É que claro nós, que nós contando assim, pessoal, nós contando, nós falando e tal, você fala, não é possível que isso aconteça com tanta simplicidade, né? Mas acontece. É muito simples, né? E fácil de fazer e todo mundo pode fazer. Quando o professor começou a fazer, eu lembrei de uma senhora que benzia lá, né? Assim, aquela senhora que benzia. Minha mãe me levava, porque eu era muito bonito. Um dia eu fui bonito, professor. Eu era muito bonito, molequinho loirinho, né, olho claro e tal. E aí, a minha mãe levava para benzer essa senhora. Toda vez tem que benzer e tal. E aí, o processo inicial parecia muito magnetismo quando eu vi. Eu falei, nossa, me remeteu àquele momento ali, né? Óbvio que não tem nada a ver com religião, nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que os processos, todos os procedimentos e tudo, ou quando você faz as expressões, é isso que eu quero, essa analogia que eu fiz, tá? não, tranquilo. E, inclusive, o nosso povo originário usa muito magnetismo, de outra forma, né? Uma técnica diferente, claro, né? Mas os nossos indígenas usam muito, né? O próprio Álvaro Tucano, quando eu passei pelo processo do rapé com ele lá em Brasília, ele usou um transversal cruzado nas minhas costas para eu voltar do transe, né? Junto com o sopro frio, foi que eu aprendi com ele usar duas técnicas, né? Transversal cruzado com sopro rápido, e eu voltei do transe rapidamente. É uma técnica interessante. Então, o nosso povo originário já é, digamos assim, são grandes especialistas nessa área de magnetismo da forma dele, não o magnetismo clássico que a gente está se referindo. Eu sou especialista em magnetismo clássico, então ensino magnetismo clássico. Ah, Wagner, mas reiki é a mesma coisa. Não, reiki já é outra coisa, né? Já é outra forma. Toque quântico já é outra ferramenta. Então, não vou falar de toque quântico, não vou falar de reiki. São ferramentas diferentes. Vou falar de magnetismo clássico, como o nosso querido Gouveia batizou, e eu gostei muito. Na verdade, é justamente isso, porque as pessoas elas começam a fazer umas misturas, e essas misturas você não sabe, de onde provém isso? Como que chegou até isso? E como que é, né? Isso é que a gente precisa entender. Pô, da onde veio? Como surgiu e qual foi a necessidade que surgiu para fazer isso? E é isso que é passado no curso. Então, você tem o início, você tem o meio e você tem o fim de todo o processo, né? E a importância disso, que me linkou mais ao professor Wagner é justamente a importância do rapport, a importância do amor, a importância de você se conectar. Porque qualquer processo magnético, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se conectar com a pessoa. E quando você se conectar com outra pessoa, você vai ser um só.
E quando você vai ser um só, você vai fazer um toque, né? Você vai passar o processo magnético que tem o toque para verificar, você vai perceber, você vai sentir e você vai entender a dor da pessoa. Aí você entendeu a dor da pessoa, fica mais fácil tratar no magnetismo, né? Então, isso fez com que eu falei, isso eu entendi como que funciona. Agora eu entendi de que forma funciona. E é isso que eu quero passar para os meus alunos. E é isso que eu quero transmitir para os meus alunos, agora dentro dos meus cursos de hipnose não verbal. Então, eu tinha o magnetismo, todo mundo fala magnetismo fez vários cursos de magnetismo, mas nenhum curso de magnetismo trazia tanto embasamento, né? Posso dizer assim, embasamento científico e místico. Muito mais científico hoje, que é o magnetismo clássico, do que o místico. O místico é místico, é fruto do animal. Ah, tá, mas e aí? Não, é fruto do animal. É o karma. Ah, legal. Mas e a parte científica? Como que funciona? De onde vem? Por que fugiu? E por que surgiu isso? Então, quando você pega todos os alinhamentos dos seus chakras e você consegue alinhar e verificar, aí você fala, já está tendo fundamentos para mim, embasamentos para mim. E eu, queira ou não queira, professor Wagner, eu tenho essa coisa comigo. Qual funciona, por que funciona, da onde vem? Eu sou praticamente aquela criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se fizer sentido para mim, ser congruente para mim, eu uso, senão não. Essa é a grande questão do Mesmer. Ele dizia assim, deixe de lado o seu pré-julgamento e faça, né? Atue. O Marquês de Pessiguí, ele reclamava, você falou de uma coisa, o tato magnético, né, que ele fazia o rastreamento. O Marquês de Pessiguí, que ele foi um oficial francês, depois ele abandonou para a carreira de oficial para ser magnetizador. Ele reclamava, Gouveia, porque ele não tinha o tato magnético, né? Ele precisava dos sonâmbulos para poder fazer o diagnóstico. E o Deleuze, ele tinha, né? Ele dizia assim, as correntes conduzem aonde está o mal. O que são as correntes, né? São os longitudinais lentos que as pessoas faziam e muitas vezes conduziam onde estava realmente a doença da pessoa. Então, é muito legal quando a gente vê isso na prática. Eu estou falando de coisas aqui, para algumas pessoas parece ser abstrato, mas quando a gente está fazendo o curso, a gente entende detalhadamente, né, Gouveia, o que é que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo esses conceitos, é para que aguce a curiosidade das pessoas, que elas possam entender o quanto é bonito a ciência magnética e o quanto a gente pode usufruir dela de forma simples, não simplista, mas simples e direta e funcional. Aí tem uma pergunta da Lilian aqui, professor. Já teve a experiência de atender alguém descrente de que vai conseguir resolver sua questão física? Eu até prefiro que seja descrente. Porque quando a pessoa é crente demais, eu até tenho dificuldade de diagnosticar, porque você, às vezes, nem fez nada, já estou me sentindo melhor, né? Eu gosto daqueles céticos, sabe? Que diz assim, eu estou sentindo que está melhorando um pouquinho, né? E acontece também, Gouveia, da gente estar tratando uma pessoa com depressão e ela acha que não está melhorando. A gente nota, ela está melhor, ela tomou banho, ela se arrumou melhor, mas ela continua dizendo, não, eu não estou melhorando quase nada. Mas você está notando que ela está melhorando. É um processo lento, na qual o magnetizador não pode desistir, né? Então, para mim, não tem esse problema, não, né? Da pessoa acreditar ou não. Quando a pessoa está sentindo dor e eu vou lá trabalhar a dor dela, se ela for cética, eu até prefiro que ela seja cética. Porque depois daquela sessão, ela vai ficar mexida. Ela vai ficar assim, no mínimo ela vai regalar os olhos e vai dizer, que negócio é esse aí? Que está mudando alguma coisa aqui, né? E ele não tocou em mim. Ele não tocou, mas aconteceu alguma coisa aqui, né? Sim. O importante é que quando é na depressão, a pessoa pontua, né? Olha, você não está tomando banho, mas hoje você está tomando banho. Isso já é um movimento, isso já é um avanço, né? Você não está saindo do quarto, você está saindo do quarto, saindo da cama. Isso é um movimento, né? Porque para ela pode ser uma rotina normal. Não é uma rotina normal para quem tem depressão. Já é um avanço e um grande avanço. E isso é a função do terapeuta. Olha, você não faz isso, mas você está fazendo. Você não fazia, mas a contrapartida está fazendo. E aí ela vai começando a sair desse looping que ela estava.
e através do magnetismo também. A gente, Então, Gouveia, oi, o André Vila e a Andréa Brandi levantaram a mão aí, talvez tenham perguntas. tá. Se a pessoa quiser, pode falar, porque eu tô no Dois Quadros aqui e eu fico fechado, e não consigo ver quem levantou a mão. Mas vamos auxiliando aí, André, por favor. Bom, vou perguntar, vamos pela... O André, quem mais perguntou? André, quem mais? Levantou a Foi o mão? André Vila e a Andréa Brandi. Vamos pela Andréa Brandi. Andréa Brandi, vamos pelas mulheres, né? Por favor, André, fica à vontade, a palavra é sua. Professor, estou encantada aqui. Eu sou um ser que anota, eu estou anotando até o seu suspiro, tá? Eu espero que seja um suspiro magnetizado também, e magnético. Eu também trabalho com a hipnose não verbal e eu sou acupunturista, né? E eu ouvindo falar, assim, a gente também trabalha com magnetos, né? E com a estrutura ali dos meridianos. Eu sempre tive um toque diferenciado para poder entender. Então, às vezes, vem aqueles protocolos prontos, eu digo, não, não é isso, eu vou no toque e sinto muito. Onde está a dor, onde está a dificuldade ali, né? Embora não esteja apresentando. Existe uma similaridade dessa estrutura dos meridianos, dessa energia com o que está sendo tratado? Eu estou encantada, assim, ouvindo vocês falar, eu tô em êxtase, porque como as coisas se complementam, né? E a oportunidade de fazer isso, a minha cachorrinha, ela também está com uma otite bem severa. Eu já estou olhando e digo, não sei como é que é esse sopro, mas já quero fazer para aliviar ali. Muito obrigada pela maneira como vocês estão expondo, pela sua simplicidade, e tá tão fácil a compreensão, ela é tão amorosa, essa maneira que está sendo expressada. Tô emocionada, tô sem palavras. Obrigada. eu que agradeço, eu que fico emocionado. Muito obrigado também. Quando a gente tem na acupuntura, quando você mexe a agulhinha, se você mexe rápido, você está dispersando. Se você mexe lento, você está concentrando a energia. Tem tudo a ver com magnetismo. Inclusive, tem uma obra que eu estou louco para adquirir. É uma obra que o magnetizador francês conseguiu aliar o magnetismo e a acupuntura. E aí, o que é que você faz? Naqueles pontos de acupuntura, você magnetiza aquele ponto, né? A gente vê, por exemplo, em artes marciais, alguns policiais americanos do FBI e tal, recebendo treinamentos de artes marciais, onde no ponto de acupuntura você faz a ação magnética e a pessoa despenca, ela apaga. Então, claro que a gente não vai usar para isso, né? A não ser na sogra para testar, né? Brincadeira. Eu sempre gosto dessa brincadeira aqui. Mas, assim, a gente pode usar isso como recurso terapêutico, né? Aquele ponto específico, você com a intenção e com a sua ação magnética, principalmente nos dedos polegares, é uma das formas mais concentradoras que a gente tem e também facilitadora do rapport, tocando no polegar da pessoa ou no dedão do pé. Eu adoro tocar o dedão do pé quando eu estou com o paciente, porque melhora o rapport e ajuda no arrastamento das dores das pernas das pessoas. Com relação à sua cachorrinha, né, seu cachorrinho, uma cachorrinha, você pode sim soprar. O sopro é assim: você enche, né, de ar e sopra bem próximo, tá? Antes de acabar o ar, você fecha a boca e afasta para evitar contaminação. Depois que você soprar, você vai colocar a sua mão numa intenção de tratar essa inflamação. Ela vai sentir um calorzinho. Esse calorzinho é muito gostoso, é muito relaxante e é muito aliviador. Eu fiz um curso, lancei um curso recente, né? Eu lancei esse curso lá em Porto Alegre, de tratamento de pets. Depois me procura no particular. Gente, eu sou de Porto Alegre, não me fala isso. Desculpa, mas eu estou voltando para Porto Olha, Alegre, viu? Eu estou voltando para Porto Alegre, tá, fica alerta por favor. no meu Instagram, né? Fica alerta, porque eu estou voltando para Porto Tá. Alegre e vou lançar novamente esse curso, tá bom? Eu quero você lá. Tá, então eu vou super, com certeza, lhe conhecer pessoalmente. Obrigada pelas dicas, eu com certeza vou fazer com ela. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado pelas suas palavras. Agradeço de coração.
Agora o Chegou? próximo é o André Vila, né? Que tá, acho que já tá até com a mão cansada lá. Meu café esfriou. Não, não é Ô, isso. Na André verdade, Vila, na verdade, maravilha. ouvindo vocês falarem tudo, eu quero deixar um testemunho. Conheço a arte de benzimento porque tenho raiz de benzimento, mas e alguém me procurou uns 4, 5 meses atrás com um tubo de carpo para poder curar, né? E como tem uma relação muito bacana com muitos profissionais, o PD me ajuda, o André Ariovaldo e tudo mais, inclusive a Edna Brito. Passei ao estudo de caso para a Edna e falei que queria muito fazer algo para ajudar. O tubo de carpo subiu para a coluna, foi uma inflamação na L2 na L3 da cliente, e aí a Edna me recomendou os vídeos do Wagner. Para os colegas que estão presentes, bora ação, porque a cliente, do nome dela de Maria, né? Maria, ela estava com uma dor 8, de 0 a 10, uma dor 8, perdendo as forças da mão e dos nervos, principalmente da mão esquerda, com formigamento muito forte, e nem a morfina estava resolvendo a ponto de sair às 9 da noite, daqui do interior para o 9 de julho, lá no Hospital da Dor, nem com a morfina estava resolvendo a dor. A Edna me passou o Wagner e eu comecei a assistir seus vídeos, Wagner, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Meio que capotei, assim. Não vou falar para você que eu fiz bonitinho, que eu não fiz, tá? Não, fui fazendo, fui estudando, fui aplicando. E hoje ela tem uma dor 1, quase nada. Não consegui fazer o encapsulamento dos ossos, mas consegui fazer a inflamação. E o procedimento cirúrgico que ela ia fazer de infiltração, ela foi na médica e a médica dispensou o procedimento cirúrgico de aplicar nos próprios nervos da coluna, na L2 e na L3, o remédio derivado de morfina. E ela me mandou justamente hoje um, André, bom dia, tudo bem? um relato que eu quero Nossa, dividir. gente, não se fala mais, né? Estamos bem, graças a Deus. Estou bem, estou sem dor, maravilhosamente abençoada. Eu só tenho a agradecer a você. Nossa, não tem nem como agradecer. Você com as suas energias. O vídeo é um pouco longo, eu também não vou me estender, mas é só para dizer obrigado. Obrigado pelo magnetismo, obrigado pela essa força potencializadora e de vocês serem semeador dessa técnica, né? Por isso que cheguei muito à vontade logo cedo, porque já estou assistindo tanto vocês que me sinto em casa. Vocês invadem a minha casa o dia inteiro com os áudios, com os vídeos, com a explicação do refluxo, do memem, do esplênico. E hoje eu consegui dar qualidade de vida a mais uma pessoa através da hipnose magnética. Então, bora que tem muita gente precisando disso. Era isso. E agradecer a Edna ter me feito a ponte com vocês. Tá bom? Era isso. Muito obrigado, André. Obrigado pelo depoimento. E você é sempre Você é um desbravador também, né? Porque, na verdade, você está sempre aprendendo. Você está sempre com o copo vazio. Isso é importante. Porque, às vezes, a gente tem muitos terapeutas que já estão com o copo cheio. Às vezes, já está falando aqui, isso não me interessa, ou não chega a lugar nenhum. Esses caras estão falando ainda, não tem nada a ver com os princípios. Mas, enfim, tudo bem. Tudo é questão de cada um. Está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Basta É, cada um acreditar naquilo que acha que tem que acreditar. eu ainda brinquei com o Orlando em relação ao molho de chave, porque eu acho que é bem isso. Você pegar a hipnose não verbal com a hipnose mesmérica, como vocês deram no curso lá em Santo André, e associar e alinhar, trazer uma qualidade de vida, aliviar as dores emocionais, as dores do corpo, colocar uma corrente, uma longa corrente, meu, foi fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E vai vir muito mais em 2023 aí, vai vir muito mais, muito Ui, mais. E vão precisar de vocês, você e todo mundo que está aqui, só né? se o mussarela vir junto. Professor Wagner, alguma coisa para concluir? Obrigado, André. Eu fico muito emocionado de saber que nossos vídeos estão chegando, né? Está funcionando e como é bom aliviar a dor de alguém, né? Quando a gente tratou de uma senhora com câncer
e a morfina não tinha efeito e o magnetismo tinha, aquilo me emocionou muito. E esse depoimento que você deu aí, André, dá forças para a gente continuar, sabe? Continuar na luta, porque não é fácil você lutar sozinho. E eu sempre digo para a Gouveia, né, Gouveia? A gente está multiplicando. Vocês que estão aqui, fecha aí a live, ninguém sai. Agora, a partir de hoje, vocês são magnetizadores também, vão ajudar outras pessoas e vão disseminar essa luz nas mãos, né, chamado magnetismo, que o nosso querido Mesmer e os grandes magnetizadores trouxeram. Vamos honrar essa arte de magnetizar, né, como dizia Charles Lafontaine, e ajudar a todos que nos cercam. Muito obrigado, André. Vamos ser multiplicadores. Gouveia, Pois não. já estamos assim um pouco apertados no tempo. Eu vou pedir, então, para que a gente possa concluir aí. E vocês possam também fazer o merchan de vocês, passar as redes sociais e tudo mais. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo que vai ficar gravado, tanto as redes sociais de vocês como a do Praticadamente, tá? Quem estiver aí escutando, tiver depois por assistir novamente ou estiver assistindo pela primeira vez, vai estar aí na descrição e vocês podem seguir o pessoal. E o Praticadamente também. Obrigado, né? Eu quero agradecer imensamente ao Praticamente, né? Por essa oportunidade, né? De estar trazendo esse conhecimento do magnetismo clássico, né? E agradecer imensamente, primeiramente a Deus, né? Porque Deus me propôs muitas coisas na minha vida, muitas questões na minha vida, né? E me presenteou, semana passada, o nascimento do meu neto, né? E eu começo a chorar, mas tudo bem, faz parte. Eu quero proporcionar e tudo isso, agradecer por conhecer vários mestres que eu tenho conhecido, entre eles o Wagner Marques, né? Porque eu acredito nessa vida, nós não somos nada sozinho. Um precisa do outro. E, na realidade, somos um só, perante a todos. E quando eu vejo que, na realidade, a gente tem cada vez mais esses ensinamentos, nós temos acesso a esses aprendizados que foram deixados para nós pelos nossos ancestrais e que podemos estar aí à vontade em termos de professores como o Wagner Marques, Jacó Mello, outros professores que passaram por mim, estão passando, que estou aprendendo muito, faz com que eu cresça muito. E eu vejo que é uma missão de vida essa. Fazer assim como o André Villa fez hoje. Tratar e tratar e tratar das pessoas. Muito obrigado, Wagner Marques, por fazer parte dessa minha caminhada. E a todos que estão aí. E não posso esquecer da minha esposa maravilhosa, que sempre está comigo. E a todos. Muito obrigado. E aí, que aqueles que querem, por gentileza, me acompanhar, meu Instagram é o Gouveia, _psicoterapeuta, tá? Nós temos também o Espaço Equilíbrio, na qual nós temos terapia solidária. Nós fazemos no sábado agora, dia 10, nós vamos ter a terapia solidária, né? Aí com vários terapeutas, uma equipe de terapeuta fantástica, na qual nós temos constelação familiar, nós temos hipnose clínica, hipnose não verbal, temos medicina chinesa, temos reiki, acupuntura, ventosa terapia, enfim, várias terapias, vários terapeutas para fazer com que o importante de tudo isso, resultado. Isso é muito melhor do que chegou. Muito obrigado, de coração. Professor Wagner. Obrigado a todos. Antes que eu esqueça, né, meu Portal do Magnetismo Humano, Portal do Magnetismo Humano no YouTube, no Instagram, Portal Magnetismo Humano, tudo junto, @ na frente, né? O meu WhatsApp, que para vocês tirarem dúvida, ficar à vontade aí, é 83 99689 7606. Estou à disposição de vocês. E muito obrigado pelo carinho, Gouveia, ter convidado nessa proposta. Muito obrigado. Nunca mais você vai ficar livre de mim, né? E agora que você trouxe mais um magnetizadorzinho para a Terra, parabéns, né? Obrigado. E ele possa ser muito abençoado e já está fazendo muita alegria na sua família, né? Sim. E eu fico muito feliz, né? Parceiro aí de vocês aí, enfim,
de poder compartilhar a arte de magnetizar, esse magnetismo que é o que eu chamo a caridade em forma fluídica, né? É uma bênção, realmente devemos honrar essa maravilha que o nosso querido Mesmer trouxe e, de uma forma muito linda, distribuir como rosas, né? Esse processo terapêutico com aquelas pessoas que a gente ama e até mesmo aquelas que a gente não tem uma aproximação tão grande, mas a partir desse processo terapêutico acaba se tornando parentes da gente também. Muito obrigado a todos vocês. Passa a palavra agora para a Andréa. Andréa, por gentileza. Na realidade, quem mais vai agradecer aqui somos nós, né? E agora a gente está... aliás, não só nós, como também o pessoal aqui, que o Gouveia acabou não falando, mas aqui no nosso chat o pessoal está agradecendo, dizendo... pedindo, fazendo agradecimento, né? O Isaías até estava falando, nossa, por favor, precisamos aprender a arte do magnetismo. E obrigado aos dois professores, o Gouveia e o Wagner, maravilhosa a aula de hoje. Não só ele, como várias outras pessoas aqui também agradeceram e disseram que a aula foi simplesmente aqui, ó. A aula foi simplesmente maravilhosa e outras pessoas. Então, as pessoas estão aqui agradecendo e o Praticadamente também vai agradecer, né, a vocês aí. Então, a gente está encerrando aqui mais uma aula sensacional que tivemos aqui, muito esclarecedora, por sinal, né? Espero que todos tenham gostado, assim como já verificamos no nosso chat aqui. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Eduardo Gouveia e ao professor Wagner Matos e a todos que estão aqui presentes. Eu posso até citar, né, bem que são tanta gente que eu não sei nem se dá, Ana Paula, André Vila, Andréa Miller, Ariadna, o Atos Tornelli, a Carla, o Cícero Fernandes, a Clara Dea Brandi, a Isaías Borges, Júlio César Fernando, Dauler Reiner, a Karina Gonçalves, o Lineker, Luísa Flores, Luísa Freitas, Maíra Ribas, a Marisa, Marli, Maurinon José, Orlando Madeiro, Paulo Mazarella, o Rafael, a Regina Alves, a Rita, a Thelma, o Eides e também a Iraíse Cruz Silva. Pronto, está aí. Agradecemos a todos vocês e aqueles também que entraram e já saíram, né? E vão estar aí assistindo e agradecemos todos a vocês. E a todos também que estão aí assistindo e vão assistir, né, no YouTube ou até no Spotify. E você que está aí, já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!